Seja bem-vindo ao canal Ateu em Análise. E no vídeo de hoje vamos analisar: será que realmente existem ex-ateus ou são apenas personagens necessários? Eu começo com a seguinte frase: Eu, se eu falar assim, eu era ateu. Essa frase, dentro de cultos religiosos, tem o mesmo efeito que um troféu levantado em uma final de campeonato, por exemplo. A plateia prende a respiração porque o ex-ateu é a prova viva de que até o inimigo se rendeu. Mas vamos fazer uma pergunta desconfortável: quantos desses ex-ateus eram realmente ateus? Não estou perguntando se eles não iam à igreja, não estou perguntando se eles criticavam religião no Facebook, no Insta, no Twitter. Eu estou perguntando se eles estudaram epistemologia, se eles enfrentaram Nietzsche, por exemplo, se eles atravessaram o niilismo até o final, ou apenas estavam irritadinhos com Deus, porque existe uma diferença gigantesca entre eu parei de frequentar a igreja e falar que eu revisei criticamente a metafísica teísta e concluí, pela ausência de fundamentos ontológicos, a segunda raramente aparece nesse tipo de testemunho. Já percebeu? O ateu filosófico não é aquele adolescente rebelde. Ele é um indivíduo que leu Friedrich Nietzsche e entendeu o peso da frase Deus está morto, por exemplo, em H e a ciência. Nietzsche não celebra, ele anuncia uma catástrofe. Se Deus está morto, não há tribunal cósmico, não há sentido pré-fabricado, não há garantia metafísica. Isso é assustador. O ateu que atravessa isso não está em festa, ele está em vertigem. Então, quando alguém diz eu era ateu, a pergunta é: você encarou a vertigem ou apenas ficou longe da igreja? Conversões, porque conversões raramente acontecem em bibliotecas, elas geralmente acontecem em hospitais, em funerais, em crises matrimoniais, em madrugadas solitárias. O psicólogo e filósofo William James mostrou em As Variedades da Experiência Religiosa que experiências religiosas reorganizam a, a nossa consciência. Mas reorganizar não é provar. Sentir paz não é demonstrar ontologia. Alívio emocional não é evidência metafísica. Então surge a pergunta brutal: a pessoa mudou de crença ou encontrou anestesia para o desespero? Isso é cruel? Talvez, mas a filosofia ela não é algo confortável. De acordo com Albert Camus, ele falava que o problema central da filosofia é o suicídio. Isso porque viver diante do absurdo exige coragem. Sem Deus, o universo não responde, ele não explica, ele não consola. Alguns aprendem a viver com isso, outros sentem pânico. E o pânico é um péssimo conselheiro epistemológico. Quando alguém retorna à fé, podemos perguntar: foi convencido por, por argumentos ou foi derrotado pelo silêncio? Esses ex-ateus, eles funcionam como um certo tipo de troféu.
O ex-ateu ele é funcional, ele serve a uma narrativa para comunidades religiosas. Ele representa até aquela frase, até o cético reconheceu, é a validação máxima, é capital simbólico. O sociólogo Emile Durkheim já explicava que a religião cria coesão social e narrativas fortalecem essa coesão. Não estou dizendo que todos estão aí mentindo. Estou dizendo que o sistema recompensa certas histórias e quando há recompensa social, há um incentivo. Quantos ex-ateus viram palestrantes? Quantos ganham o palco? Quantos viram argumento ambulante? E quantos ateus filosóficos genuínos realmente mudaram após fazer uma análise rigorosa? Essa estatística quase nunca aparece. Quando alguém deixa o ateísmo, algo mudou, mas o que? Premissas epistemológicas ou necessidades emocionais? Mudou a análise da evidência ou mudou a necessidade de pertencimento àquele grupo? Mudou a lógica ou mudou a solidão? Porque abandonar o ateísmo filosófico exigiria responder questões como, por exemplo, o problema do mal, a ocultação divina, a incoerência interna de certas teologias, e raramente vemos esse debate técnico no testemunho de várias pessoas. O que vemos é: eu senti, eu precisei, eu estava perdido. Isso é humano, mas não é argumento. E se existem, sim, eles existem, mas, né? É possível que alguém revise suas crenças profundamente, que aceite argumentos cosmológicos, que interprete experiências místicas como revelação legítima. Isso pode acontecer, mas é uma raridade, porque abandonar o ateísmo filosófico exige abandonar uma estrutura crítica inteira, exige redefinir o que conta como evidência, exige aceitar pressupostos metafísicos que antes eram rejeitados. Isso não é comum. O que é comum é mudar de opinião, mudar de grupo. Talvez a discussão esteja errada, talvez o debate não seja ex-ateus existem, uma pergunta, talvez seja quem suporta o silêncio, quem consegue viver sem garantia cósmica, quem encara o absurdo sem pedir proteção metafísica. Alguns voltam, outros permanecem, mas ambos estão tentando sobreviver ao mesmo problema. Talvez ninguém abandone apenas uma crença. Talvez o que se abandona é o peso de sustentar o próprio sentido. E eu já encerro com a seguinte fala: não é fácil, eu sei que não é fácil viver sem Deus, mas também não é fácil viver precisando dele. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!